Fala, vaso! Graça e paz, todos estão bem? Que alegria, finalmente chegou o dia, hein? Hoje é o dia, sim. Daremos aqui início ao nosso primeiro episódio da série Reciprocidade. Exatamente, saindo do forno agora, quentinho. Na Igreja Família que Ama, nós usamos o devocional do pastor Márcio Santos, que é o Crescendo através da Disciplina. Esse aqui, para a instrução nos nossos GFs, mais conhecido como células, mas aqui nós chamamos de Grupo Família. E no GF, no devocional do mês de maio, nós falamos sobre comunhão, o mês inteiro ministrando sobre comunhão. No mês de junho, nós estamos ministrando o devocional com o tema unidade. Então, inspirados no devocional do pastor Márcio Santos, nós criamos aqui essa série de 4 episódios chamada Reciprocidade, porque comunhão e unidade remete diretamente à reciprocidade, ou melhor, aos mandamentos recíprocos que o próprio Jesus recomendou que praticássemos, que é o amai-vos uns aos outros. Então, fica atento, não perde um episódio, hoje é apenas o primeiro. E para iniciar esse primeiro episódio, não poderia ser diferente. Vai estar aqui comigo um pastor amigo, que caminhou comigo na Igreja Batista do Bongi, na minha primeira casa, foi a primeira casa dele também. Hoje ele está servindo na minha segunda casa, que é a Igreja Batista Missionária Shekinah. Está lá, é o meu amigo hoje, o pastor Carlos Augusto. E ele vai trazer o nosso primeiro momento de reciprocidade com o tema Amai-vos. Sem demora, a minha ajudante técnica de vídeo, Lorena. Solta a vinheta, Lorena! Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o pastor Carlos Augusto. É um grande prazer poder trazer uma mensagem neste episódio, falando entre nós. Desde já um grande abraço para o meu querido irmão Josemar. Obrigado pelo convite. Vamos à palavra do Senhor. O tema proposto é João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Essa palavra de Cristo, ela acontece no episódio da última ceia. Jesus está prestes a ser traído, pelo seu discípulo Judas Iscariotes, e ele vai ser levado ao tribunal, vai ser injustiçado e vai ser crucificado. Esse contexto, que Jesus prega essa mensagem, certo? Ele tem um grande impacto em nossas vidas. E que impacto é esse? Vamos começar essa reflexão afirmando o seguinte, que Jesus não está criando nada novo, certo? O mandamento de amar uns aos outros, ele está dando uma ordem, é imperativa, uma frase imperativa, certo? Só que ela não está criando nada novo. A Bíblia diz, por exemplo, em Levítico, lá no Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 18, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ele não está afirmando aquilo que já existia na lei, mas ele está criando um novo padrão de amor. E esse padrão é descrito por ele na própria frase que ele fala, O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Até aí, ótimo. Agora ele completa, assim como eu vos amei. Então o ponto de reflexão principal está nessa frase de Jesus Cristo. Assim como eu vos amei. E o que é que a gente pode aprender no amor de Cristo? O amor de Cristo, ele tem, pelos discípulos dele, ele tem 2 pontos que são fundamentais. O primeiro é que é um amor sacrificial, e o segundo é que é incondicional. Ele é sacrificial por quê?
porque independente das circunstâncias que Jesus iria passar, o amor o movia até a cruz. Jesus, depois dessa ceia, ele vai para o Getsemane. Lá ele é entregue por Judas Iscariotes. Todos os seus discípulos o abandonam. Um dos principais discípulos dele, mais queridos, o nega 3 vezes. E ele se vê sozinho para enfrentar toda aquela agonia que ele iria enfrentar, né, do tribunal, dos açoites, dos maltratos até a crucificação. E mesmo sabendo que vai passar por tudo isso, né, que é um detalhe muito importante, mesmo sabendo que vai passar por tudo isso, ele, movido por esse amor, ele vai até a cruz. Então esse amor de Cristo, ele é sacrificial, ele torna-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele torna para nós a nossa expiação, né, o nosso sacrifício, o último sacrifício, o maior sacrifício. E esse amor de Cristo também é incondicional. Por que incondicional? Porque ele não impõe condições para isso. Ele sabe, por exemplo, antes, voltando um pouquinho no capítulo 6 de João, lá no final, ele diz que um de vós é um diabo. Ele sabe quem o vai trair. Ele sabe que Pedro vai negá-lo. Ele sabe que será abandonado. Mas ele não tem condições para ir até a cruz. Ele simplesmente vai. Ele sabe que precisa fazer aquilo. E ele ama o suficiente para aquilo. A gente vai entender um pouco desse amor de Cristo lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que Paulo diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cristo foi exatamente isso e foi muito mais. Ele nos amou de tal ponto que ele se entregou por nós voluntariamente, sem exigir absolutamente nada em troca, para que pela fé possamos alcançar a salvação no nome dele. Então, esse amor é incondicional. E esse amor incondicional que levou o nosso Senhor à cruz. Amém? Então, é esse o padrão que Cristo quer que nos amemos. Diz, olha, ame-se uns aos outros com esse tipo de amor. Sacrifique, se doe, se entregue. Não imponha condições para amar. Ame uns aos outros, se você é discípulo de Jesus. Que Deus abençoe. E como também não podia faltar, vai estar comigo aqui aquele parceiro, aquele amigo, aquele irmão que Deus me deu. Olha como Deus me surpreende. E nós estamos aqui na semana do amigo, né? Dia 20 foi aniversário de um discípulo querido internacional, porque está lá em Portugal, o Carlos Dantas. Parabéns, Carlos Dantas, pelo seu aniversário. Mas também foi o dia do amigo, dia 20 de julho. E olha só como Deus nos surpreende, né? Existem aqueles amigos que vêm com a gente desde a infância, existem aqueles amigos que Deus nos deu durante a nossa caminhada, durante o nosso crescimento. E para mim, Deus me deu um amigo incrível, um amigo fiel, que eu encontrei na faculdade. Temos a ligação da fé em Cristo e ele se tornou aquele amigo, aquele parceiro, aquela parceria garantida aqui no nosso canal, que é o nosso amigo jornalista Stanley Jordan. Stanley Jordan, amo sua vida, meu irmão. Fico grato a Deus. Stanley Jordan não é uma pessoa dada a redes sociais. Ele não é uma pessoa que costuma estar com visibilidade de usar redes sociais. Não é. Mas ele sempre está de prontidão a atender o nosso convite para trazer aqui uma mensagem, uma reflexão, trazer a sua visão, seja política, seja espiritual, seja humana, do reino de Deus, para que nós possamos aqui aprender e compartilhar. Então, nesse momento, diretamente de Portugal, meu amigo, eu sempre digo, o nosso canal pode ser humilde, mas não é fraco não, viu? Direto de Portugal, mais uma vez, o FEM sendo internacional, porque agora o meu amigo Stanley Jordan mora lá em Portugal. Stanley Jordan, por favor, queridão, dá lugar, deixa Deus te usar e fala aquilo que Ele propôs para você através desse tema tão incrível que Jesus nos propôs. Amai-vos, sobre reciprocidade, sobre os mandamentos recíprocos. Stanley, queremos ouvir Deus falar. Deixa Ele te usar, é com você. Graça e paz
para os irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Stanley e estou aqui mais uma vez agradecendo ao Senhor por esta oportunidade feliz que Ele nos concede de estarmos diante da Sua presença, para que possamos juntos mais uma vez compartilharmos um pouco da Sua palavra, daquilo que ela revela para nós. Agradeço por demais mais uma vez ao convite do nosso irmão Josemar, do canal Falando Entre Nós, que é uma bênção, tudo aquilo que a gente faz, irmãos, para produzir e semear a palavra de Deus é bem-vindo, e eu faço isso com muita alegria e agradeço ao Senhor por esta oportunidade, como já tenho dito. Meus irmãos, nesta feita, o nosso irmão nos concedeu a oportunidade de falarmos sobre um texto já pré-selecionado, que se encontra, eu convido a todos para lermos, no livro de João. Desde já que Deus tome direção desta reflexão, para que nós possamos falar aquilo que Ele tem revelado aos nossos corações. Então, sem delongas, no livro de João, capítulo 13, minha Bíblia já está aberta, e o versículo 34, que diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém, meus irmãos? Tem um louvor de Sérgio Lopes, bem conhecido, que ele diz que quem sabe amar e se entregar, sem exigir amado ser também. Conheço alguém que amou assim, e tudo isso ele fez por mim. O amor maior que conheci, que vai durar para sempre, que me envolveu e que me conquistou, o amor sublime de Jesus. Glória a Deus por isso. E é sobre este amor, meus irmãos, que eu quero compartilhar, e vamos juntos compartilhar sobre este amor constrangedor, vamos assim dizer, porque é assim, o amor de Cristo, ele é constrangedor. Meus irmãos, este versículo ao qual nós lemos, ele já é conhecido nosso, inclusive se nós analisarmos do Antigo Testamento, no livro de Levítico, o capítulo 19, versículo 18, ele fala uma passagem que diz: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim diz o Senhor. Então, isto é um mandamento que foi concebido ao povo no Antigo Testamento, e que por vez Jesus agora ele diz: um novo mandamento vos dou. Ora, meus irmãos, se é algo que já era um mandamento, por que Cristo falou um novo mandamento? Meus irmãos, isso é algo para refletirmos neste dia, de forma que como nós podemos ser distinguidos de todas as outras pessoas, como nós cristãos podemos ser distinguidos das demais classes, Era novo porque nunca foi feito para distinguir as pessoas. O cristão não deve ser distinguido, irmãos, por fama, por riqueza, por querer aspirar a honra terrenas, mas sim distinguido pelo amor fraternal. O que nos faz ser diferentes e diferenciados é esse amor que deve existir. Jesus ele diz aqui na sua palavra: assim como eu vos amei, devemos amar uns aos outros. No livro, meus irmãos, de 1 Pedro, no capítulo 1, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, que já está aberta, capítulo 1, versículo 22, ele diz: purificando
a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Glória a Deus por isso. Também, meus irmãos, em 1 João, eu vou ler com os irmãos, em 1 João, o capítulo 2, deixei aqui anotado, e o versículo 8, ele diz: outra vez vos escrevo um mandamento, outra vez, novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, até agora está em trevas. Aquele ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Nesse início, meus irmãos, estou a trazer esses versículos para termos aqui a convicção do mandamento de Cristo, que devemos amar uns aos outros. Esses outros, irmãos, trata-se apenas de crente com crente? Não. Jesus fala aqui de um amor universal, de um amor fraternal. A palavra de Deus diz que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo, irmãos. Ele amou a todos. Porque Deus amou o mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem não crê nele já está condenado, mas quem crê nele está salvo, porque crê no Filho unigênito de Deus Pai. Então, o amor de Deus, ele é algo natural. A partir do momento que nós perseveramos e somos de novo gerados em Cristo, o amor de Deus, ele transborda em nossos corações. Há uma transformação interior. É algo totalmente voluntário. Não é algo que você busca apenas dentro da parte do Evangelho, não. É algo que está entranhado, né, no nosso conceito. Quando iniciei aqui, o que é que nos faz ser diferentes das demais pessoas? O que nos faz ser distinguidos como cristãos? É este amor, irmãos. O amor que temos para com o próximo, por aquele que está caindo, por aquela ovelha que ficou ferida, sabe? Pelo ímpio, por aquele que por muitas vezes e por muito tempo despreza a palavra de Deus, pelos nossos familiares, por aqueles que nós já desistimos, por aqueles que apenas entregamos a Cristo em oração, mas não agimos, para que aquela pessoa possa sentir e desfrutar desse amor de Cristo, porque o amor de Cristo, ele gera uma nova criatura. Então, este amor, irmãos, ele é tão forte, né? Ele é tão forte que o que acontece? Quando Jesus ele veio ao mundo, né? Ele habitou no meio de nós pecadores para nos dar o que? Esperança. Ele nos resgatou do poder do pecado. Em Romanos 13:23 diz: todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Ele desceu, irmãos, para nos curar da enfermidade que nos afetava. E o que é que nos afeta? O que é que nos faz distante de Deus? O pecado. Se nós observarmos no livro de Marcos, né? No livro de Marcos, o capítulo 2 de Marcos, e o versículo do 1 ao 12, fala sobre um paralítico, né? Exatamente, o paralítico.
E eu vou ler aqui rapidamente. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se juntaram tantos que nem ainda lugares junto à porta cabiam. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco deixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Glória a Deus. Meus irmãos, o homem chegou de uma enfermidade visível, uma enfermidade palpável. E por muitas vezes nos encontramos assim diante de Deus. Mas aquilo que Deus ele quer curar, aquilo que Deus ele quer transformar, aquilo que ele faz por amor é curar a nossa alma. Aquilo que é imediato. Tanto é que, na continuação deste versículo, as pessoas que estavam ali, elas arrazoavam em seus corações e diziam: quem é este para perdoar pecado? Né? E não entendiam o contexto do que Deus estava fazendo ali, meus irmãos. E Deus disse: para que saiba que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra para curar e para perdoar pecados. Assim eu te digo, levanta, toma o teu leito e anda. Meus irmãos, o amor de Cristo, o amor de Deus, ele é tão grande. E Ele quer que nós façamos isso um com os outros para sermos distintos dos demais. Olha, se o sal ele não serve para salgar, ele foi insípido, ele tem o quê? Que ser deitado e lançado fora, para que seja pisado. Olha, ninguém tem amor maior que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus ele disse: eu já não vos chamei de servos, porque o servo ele não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Deus ele revelou o seu amor, meus irmãos, para a humanidade. Que coisa tremenda. Deus ele nos ama de uma tal forma e quer que nós possamos compartilhar esse amor com o mundo através do seu Evangelho. E isso é importante nós frisarmos, que o amor de Deus ele não é fingido, né? É um amor puro, e que nós possamos também levar esse amor adiante das demais pessoas. Olha, os versículos que antecedem este versículo fala que Deus ele estava com os seus discípulos, né, antes da festa da Páscoa, e eles se reuniram ali, e Cristo ele por sua vez pôs uma água numa bacia, né, e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar-lhes com toalha. E aproximou-se Pedro, meus irmãos, aqui eu estou lendo a palavra do Senhor, que lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés? E Jesus disse-lhe: aleluia, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Lava logo tudo, Senhor. Glória a Deus. Então, representando aqui, o amor de Deus ele é tão grande, irmãos, que ele se fez humilde. Ele mostrou como tem que ser, mesmo sendo filho de Deus, mesmo estando no mais alto lugar. Ele foi e mostrou aos seus discípulos como eles deveriam ser um com os outros. Esse amor que está entranhado dos nossos corações. Fazendo a leitura, meus irmãos, eu me deparei com um versículo aqui que eu achei tremendo. No capítulo 17, ainda no mesmo livro de João,
Jesus ele ora pelos seus discípulos, já sabendo que é chegado aquele momento de ser entregue para ser crucificado. Ele começou a falar essas coisas. Olhou para o céu e disse: Senhor, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E a glória glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que no mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Jesus se referindo àqueles homens. Agora eles já têm conhecido tudo quanto tu me deste provém de ti, porque eles dei a palavra que me deste, e eles receberam, e têm verdadeiramente conhecido o que sai de ti, e creram que me enviaste, e rogo por ele, rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, Pai. Aleluia! E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai. Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um, assim como nós, e estando eu com eles no mundo, guardava o teu nome. Tenho guardado aquele que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Mas agora eu vou para ti, e digo isto para o mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, Pai, hão de crer em mim. Oh glória! Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, Pai. Eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha, meus irmãos, com amor. Aleluia. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a ele como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Aleluia. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheces, mas eu te conheci, e estes te conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor, aleluia, com que me tens amado, esteja neles, e eu neles esteja. Meus irmãos, eu confesso que eu preparei uns versículos aqui para ler, mas quando eu me deparei com este versículo, meus irmãos, olha, a minha alma ela foi tocada pelo Espírito Santo do Senhor. A preocupação, meus irmãos, era tão visível de Cristo aqui, ele estava numa ansiedade tão grande, sabendo que era chegado o momento de ser entregue àqueles homens maus. Mas ele orou por aqueles discípulos, meus irmãos. Ele orou para que houvesse união entre eles, para que eles pudessem entender a mensagem e continuar a propagação do Evangelho de Deus. Por isto que este mandamento vos dou, um novo mandamento,
que seja diferente, que seja sem distinção de algo externo, mas que seja de dentro, sabe? É como aquela passagem que Cristo contou, em que subiu ao templo, né, o publicano e o fariseu, e eles haviam distinção em suas orações. Ele agradecia a Deus por isso, um agradecia a Deus por aquilo. O publicano olhou para o céu e disse ao Senhor: ó Pai, tem misericórdia de mim, que eu não mereço estar diante da Tua presença, Pai. Meus amados irmãos, eu não quero alongar porque o vídeo ficou muito grande, mas eu agradeço a Deus por compartilhar um pouco do que Deus colocou no meu coração para com os irmãos. Meu irmão Josemar, que Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. O Falando Entre Nós é um projeto interdenominacional e que visa sempre a aprendizagem, compartilhar a palavra, independente das barreiras que são criadas pelos homens. Nós queremos aqui fazer com que sejam criadas pontes para que nós possamos sempre fazer prevalecer a vontade do Senhor, que é que nos amemos uns aos outros, que andemos em comunhão, em unidade, porque isso atrai a sua glória. Nós podemos confirmar isso através da palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Está visível ali, né? O quanto a unidade traz a glória e a presença do Senhor. Antes de tudo, gostaria de falar que nós temos vivido tempos difíceis. Graças a Deus, alguns homens de Deus, alguns pastores, algumas mulheres de Deus têm se levantado nessa geração para não se calar. Os tempos são maus e é preciso que nós, cristãos, vivamos uma vida de leitura da palavra de Deus. Precisamos conhecer o nosso Deus para que a nossa fé não seja abalada e para que a nossa mente não seja levada por qualquer vento de doutrina. Então, precisamos estar vigilantes e sóbrios. Isso só é possível se nós mantivermos uma vida de leitura da palavra. Então fique atento, meu irmão. Fique atento, varão, varoa, adolescente, jovem, homem, mulher, ancião, discípulos, pastores, obreiros. Fiquemos atentos, igreja. É tempo de despertar, como já falamos em uma outra oportunidade aqui no canal. Inclusive, nesse momento eu quero pedir, se você ainda não nos segue, vai lá no YouTube, Fé em maiúsculo, Falando Entre Nós, se inscreve no canal e assiste todos os nossos vídeos, comenta, curte, compartilha, manda para todo mundo que você puder, porque o nosso intuito é compartilhar a palavra de Deus. Também no Instagram, @Falando Entre Nós com 2 S no final, vai estar lá a nossa página no Instagram, sempre há cortes pequenininhos de todos os vídeos que nós fazemos aqui, além dos nossos quiz, das nossas perguntas, dos nossos momentos de interação. É incrível, então ajuda a gente aí, nos segue, compartilha e faz com que não somente eu, mas que cada um de nós possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. E aqui, eu queria fazer uma recomendação para você. Tá aqui, o livro A História do Avivamento Azusa, de Frank Bartleman. É muito difícil dizer o nome dele em inglês, o sobrenome, mas tá aqui, A História do Avivamento Azusa. Um livro bem fininho, tem pouquíssimas páginas. É incrível, impactante, como a gente pode olhar para a história e ver um avivamento tão extraordinário como foi aqui em Azusa, a Rua Azusa. Muito top. Recomendo demais, tá bom? Se você puder, procura aí nas livrarias e lê A História do Avivamento Azusa. Reciprocidade. Você sabe o que significa reciprocidade? Se você souber, comenta aqui, deixa nos comentários aí o que você entende por reciprocidade. Afinal de contas, é o tema da nossa série. Vamos ter a oportunidade de
4 encontros. E nesses 4 encontros, nós vamos estar falando sobre a reciprocidade. O que quer dizer a reciprocidade? Isso mesmo. Pois é. São os mandamentos recíprocos. E o que são os mandamentos recíprocos? Para o nosso primeiro momento de reciprocidade, na nossa primeira oportunidade, nós vamos ver Jesus, o próprio Jesus, nos trazendo um mandamento recíproco. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 34. Jesus ali, com suas palavras, ele nos recomenda que nos amemos uns aos outros. No verso 35, ele diz que dessa forma nós seríamos reconhecidos verdadeiramente como seus discípulos, se nós nos amarmos uns aos outros. Que incrível essa palavra de Jesus, não é? Pois é. E na data de hoje, nós vamos iniciar esta série, que foi exatamente o que Jesus nos recomendou: amai-vos uns aos outros. E assim vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Desde já, eu quero aqui tecer os meus agradecimentos. Meu Deus, como Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. Que tema incrível. E o que eu quero? Eu quero que você aí, que está assistindo esse vídeo, por favor, comenta aqui, coloca nos comentários aí o que você achou, coloca nos comentários, você conhece os mandamentos recíprocos? Você sabe quantos são? Pois é, aproximadamente existe no Novo Testamento 28 mandamentos recíprocos. E o que são? Como encontrar os mandamentos recíprocos? Toda vez que você encontrar no texto aquela expressão uns aos outros, faça ao outro como a você, isso é um mandamento recíproco. Então, se você conhece algum mandamento recíproco, coloca aí nos comentários qual você conhece e se você já praticou algum desses mandamentos recíprocos. Pois é, isso aí. E desde já eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao pastor Carlos Augusto. Muito obrigado, meu amigo, por deixar Deus te usar. Eu espero que essa seja o início de uma longa história de participação aqui na nossa página, aqui no nosso canal, no FEM, falando entre nós. Essa é a proposta. Nunca discordar. Nós queremos sempre convergir, queremos anunciar o reino de Deus, o seu amor, a sua santidade, o amor que Deus tem por cada vida e o desejo que Ele tem de transformar as vidas. Então, por favor, permaneça sempre conosco, em nome de Jesus. Também ao meu amigo e parceiro Stanley Jordan, muito obrigado, queridão, e que você possa estar sempre com esse coração disponível para o reino e para o nosso canal também, porque aí eu vou ficar muito mais feliz. Muito obrigado, Stanley. Amo sua vida, pastor Carlos Augusto. Amo você que está aqui conosco, que eu sei que vai assistir esse vídeo, que vai comentar, que vai curtir, que vai compartilhar e vai ainda enviar para várias pessoas esse link para que elas também possam passar a seguir o nosso canal e que muitas mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Hoje o tema foi amai-vos, base em João 13:34, palavras de Jesus. Se vocês se amarem, vocês serão verdadeiramente reconhecidos como meus discípulos. Por hoje é só. Que Deus nos abençoe e que você possa estar conosco na semana que vem, no segundo episódio da série Reciprocidade. Até lá. Tchau.